Very bizarre. Desde a sua origem, Alien tem uma forte conexão com o horror Lovecraftiano, conexão que depois vimos sendo reforçada com a presença dos engenheiros em Prometheus, em uma história que liga o passado de seres antigos ao da humanidade, revelando a nossa ignorância sobre a dimensão humana na escala cósmica. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora, aqui é a Sora e hoje vamos explorar a fundo a influência do horror Lovecraftiano em Alien e Prometheus. Se você curte terror e ficção científica, já se inscreva para continuar recebendo entretenimento de todas as galáxias e roda a vinheta porque agora vamos explorar o lado insólito do horror de Alien. Apesar de muito se falar sobre a importância de Ridley Scott e Giger, a pessoa que deu os primeiros passos para a criação do universo de Alien foi o roteirista Dan O'Bannon. Desde novo, O'Bannon era muito apaixonado por ficção científica, e aos 12 anos de idade, nas páginas da revista Omnibus of Science Fiction, ele conheceu A Cor que Caiu do Espaço, história que marcou seu primeiro contato com a obra do escritor H.P. Lovecraft. Impressionado com seu universo sombrio e aquelas criaturas que fogem completamente do senso de normalidade, ele foi se aprofundando cada vez mais nas suas histórias e logo se tornou um expert na obra do autor. E sério, ele ficou viciadíssimo, tanto que no documentário Memory: The Origins of Alien, a esposa do Dan O'Bannon comenta que ele chegou a escrever a sua própria versão do Necronomicon. Não é à toa que Lovecraft foi uma grande influência nos primeiros esboços do que se tornaria Alien, escrito enquanto ele produzia a comédia sci-fi Dark Star ao lado de John Carpenter. Criado como um projeto de estudantes, Dark Star tem como cenário uma nave espacial em ruínas vagando em meio à imensidão do espaço. Além das dificuldades trazidas pelo isolamento, sua tripulação precisa lidar ainda com uma criatura alienígena que escapa do seu confinamento e agora percorre os corredores da nave. Uma premissa que até poderia soar bem assustadora se não fosse um filme de comédia e se o alienígena não fosse uma bola de praia pintada com tinta spray. Nice mouse. Pretty toy. Want your mouse? E apesar de ser assustador realmente não ter sido a intenção, afinal, era um filme de comédia, Dark Star também não conseguiu arrancar muitas risadas do público. Nisso, o O'Bannon percebeu que a comédia era um gênero muito subjetivo. Pessoas diferentes riam de coisas diferentes. Já por outro lado, o medo era uma coisa que muitas pessoas tinham em comum. Era mais fácil assustar as pessoas do que fazer elas rirem. Então ele decidiu pegar a premissa de Dark Star e transformar em uma história de horror. Nessa história, chamada inicialmente de Star Beast, uma tripulação é despertada repentinamente no meio de sua viagem para casa, recebendo um sinal de um planetóide misterioso. E quando vão investigar esse sinal, eles acabam diante de um horror nunca antes imaginado, a revelação de que nunca estivemos sozinhos no universo e que lá fora existiam forças grandiosas, completamente alheias à existência da humanidade. Enquanto andavam cuidadosamente sobre os pedregulhos estilhaçados e a rocha xistosa desagregada, Dallas percebeu o quanto a nave alienígena o fazia sentir-se pequeno. Não pequeno fisicamente, pequeno no sentido insignificantemente diminuto na escala cósmica. A humanidade ainda sabia muito pouco sobre o universo, tinha explorado apenas uma fração de uma dobra. Enquanto muito da base de Alien veio de outros filmes sci-fi, como Planeta Proibido, A Ameaça de Outro Mundo e Planeta dos Vampiros, uma das coisas que torna o seu terror mais impactante é o seu ar de cosmicismo. No planetóide, aqueles tripulantes são colocados frente a frente com o desconhecido, e no xenomorfo temos uma das mais sólidas representações desse medo. No seu ensaio Something Perfectly Disgusting, O'Bannon comenta que, enquanto Lovecraft
Lovecraft falou de antigas raças hediondas ameaçando a Terra, Alien foi até onde os antigos viviam, para o seu mundo de origem. Aquele pequeno planetoide, castigado por tempestade no meio da galáxia, era um fragmento do mundo natal dos antigos, e o Alien um parente de Yog-Sothoth. Originalmente, O'Bannon tinha concebido o alienígena como um tipo de força sobrenatural primitiva, parte de uma espécie de seres metafísicos que usavam outros seres vivos como hospedeiros no seu ciclo reprodutivo. Além da nave abandonada, haveria no planeta também uma pirâmide com diversos hieróglifos que por fim se revelaria uma estrutura usada para a reprodução desses alienígenas. Depois de um evento que teria exterminado todos os adultos dessa espécie, os seus ovos teriam permanecido na escuridão das câmaras, apenas aguardando o seu novo hospedeiro. E quando os astronautas chegassem nesse planetoide, eles estariam revivendo um mal antigo, seres que usariam os humanos como meras incubadoras no seu ciclo de vida. O outro alienígena, por sua vez, seria só um explorador espacial muito azarado que, no passado, teria sido uma vítima dessas criaturas. Mas com as sugestões de Ronald Shusett e até mesmo dos produtores, o filme acabou tendo seus elementos sobrenaturais removidos, fazendo dele uma pura obra de horror e ficção científica. A pirâmide e a nave abandonada foram unidos em uma única estrutura e os alienígenas se tornaram uma carga daquele que por muitos anos ficou conhecido como o Space Jockey. Segundo O'Bannon, a história agora tinha se tornado um mistério surrealista e, sinceramente, foi muito melhor assim. Por fim, mesmo com essas mudanças, a essência do cosmicismo permaneceu ali. A criatura que tomou forma pelas mãos de H.R. Giger se tornou uma representação perfeita do horror desconhecido, da insignificância humana diante da vastidão do espaço. O xenomorfo é um ser implacável e completamente alienígena em sua biologia e motivações, e a tripulação, isolada e presa com aquela criatura que por milênios permaneceu oculta no espaço, começa a entrar em estado de pavor, onde prevalecem a paranoia e o desespero. Toda a ambientação sombria criada em torno do xenomorfo fez de Alien uma das mais icônicas obras do horror. O filme não se preocupa em dar muitas respostas sobre LV-426 ou as origens daqueles alienígenas, o que reforça a sua aura de mistério. Durante muito tempo, até mesmo o alienígena encontrado pela tripulação da Nostromo permaneceu como um enigma na franquia. Ninguém sabia qual era a sua origem e nem o que ele fazia com aqueles ovos de xenomorfos na nave. No universo expandido até surgiram diferentes ideias sobre a sua identidade, mas então tudo mudou em 2012, quando Ridley Scott trouxe à tona esse mistério novamente em Prometheus, filme que veio como uma prequel de Alien, o Oitavo Passageiro. E enquanto a inspiração em Lovecraft já era bastante expressiva no filme original, em Prometheus o aspecto de cosmicismo da franquia foi reforçado através da presença dos engenheiros. Desde tempos remotos, a humanidade busca, de alguma forma, compreender o mundo à sua volta. Seja através de crenças ou da ciência, estamos sempre em busca de uma resposta para tudo. E foi com base nessa busca por esclarecimento que Lovecraft criou muito do seu horror. Histórias que mesclam o místico e o científico para nos colocar diante do inconcebível. No horror Lovecraftiano, frequentemente temos a presença de deuses e seres antigos, entidades que operam em escala cósmica e desempenham um papel significativo nas suas narrativas. Por vezes, a humanidade é usada como nada mais do que um mero instrumento para esses seres, servindo de ferramenta para propósitos completamente alheios às suas vontades ou ações. Como já fica bem claro no título, Prometheus tem como sua principal base a mitologia grega. O filme apresenta uma metáfora baseada na história de Prometeu, o titã que rouba o fogo dos deuses e entrega para a humanidade, lhes concedendo assim o conhecimento e a capacidade de transformação. Mas uma das coisas que torna essa metáfora mais interessante é o quanto ela usa do cosmicismo para criar o seu aspecto de horror, baseado na descoberta das verdadeiras origens da humanidade.
Prometheus inicia sua história no passado, antes mesmo da existência dos seres humanos. E é nesse cenário que somos apresentados a uma espécie alienígena antiga, conhecida como engenheiros. Em um tipo de ritual, um desses engenheiros ingere um líquido e gera uma reação biogenética com o seu DNA, dando origem às primeiras formas de vida na Terra. Sim, a humanidade existe graças aos engenheiros, mas qual teria sido o propósito por trás dessa criação? O surgimento da humanidade foi um acidente ou uma coisa planejada? Essa é uma resposta que nós não temos e que, ao ser encontrada, talvez se revele como algo inconcebível. De forma semelhante aos antigos de Lovecraft, os engenheiros existem no universo há milênios antes da humanidade e agem em escala cósmica, criando e eliminando vida em planetas inteiros. Uma coisa que eles conseguem graças ao domínio de um patógeno mutagênico. E em um passado remoto, esses engenheiros foram cultuados pela humanidade como deuses. Mas em algum momento, o contato entre eles e os seres humanos foi interrompido e esse passado permaneceu por milhares de anos como um segredo oculto. Uma coisa que os leitores de Lovecraft logo vão associar às suas histórias. Eles adoravam, diziam, os grandes antigos, que viveram eras antes da existência de qualquer homem e que vieram ao jovem mundo pelos céus. Esses antigos se foram agora, para dentro da terra ou sob os mares, mas seus corpos mortos contavam segredos nos sonhos dos primeiros homens, os quais criaram um culto que nunca morre. Quando a expedição Prometheus chega a LV-223 em busca daqueles que nos criaram, a equipe liderada pelos cientistas Elizabeth Shaw e Charlie Holloway encontra um cenário inesperado. Lá eles descobrem que esses alienígenas foram também vítimas daquela que supostamente seria a sua própria criação, o patógeno. Explorando o planeta, eles percebem que existiam ali registros de segredos muito maiores do que os engenheiros, e a humanidade era só uma parte muito pequena de toda a história. Uma história que não é difícil associarmos a Nas Montanhas da Loucura de Lovecraft, onde exploradores descobrem na Antártica um passado oculto, envolvendo uma civilização muito mais antiga que a humanidade. Em meio ao gelo, estudiosos descobrem que antes de existir vida na Terra, uma espécie alienígena chamada Coisas Ancestrais colonizou o planeta. Esses alienígenas tinham um forte domínio sobre os princípios biológicos e a engenharia genética. E através de experimentos arcanos, eles criaram as primeiras formas de vida na Terra, sendo os responsáveis pelo surgimento da humanidade. Mas outra de suas criações foram os Shoggoths, criaturas blasfemas feitas para servir, para construir as suas enormes cidades pelo planeta. E após milhões de anos servindo como escravos das coisas ancestrais, os Shoggoths desenvolveram a senciência e iniciaram uma rebelião que culminou no fim da sua civilização. Assim como os engenheiros, eles encontraram a ruína na sua própria criação. E Prometheus pega, em Nas Montanhas da Loucura, um dos aspectos mais interessantes do seu horror, a concepção de não sermos uma criação divina, mas sim resultado de experimentos de alienígenas que, apesar de serem muito mais avançados em tecnologia, por fim se mostram uma espécie tão falha quanto a própria humanidade. Uma revelação que bate de frente não apenas com a ciência, com o que nós achávamos que sabíamos sobre o passado, mas também com a fé, um temor que se baseia da contemplação da nossa ignorância sobre nós mesmos. E talvez isso possa explicar por que os cientistas de Prometheus parecem tão burros. Não, eu não vou passar pano pro filme aqui. Um dos maiores defeitos de Prometheus é realmente o quanto aqueles cientistas são estúpidos. Mas talvez essa estupidez não tenha sido tão incidental assim. Nas histórias Lovecraftianas, frequentemente vemos como protagonistas estudiosos, cientistas, geólogos, antiquários, e o mesmo acontece em Prometheus.
Diferente dos tripulantes da Nostromo, que eram basicamente caminhoneiros do espaço, em Prometheus é uma equipe de cientistas que vai até LV-223. E quando eles chegam no planetoide, fica evidente o quanto eles se sentiam convencidos de que eram seres especiais, gênios criados por deuses que finalmente encontrariam a grande resposta para a origem da humanidade. Porém, o seu grande erro foi justamente acreditar que eles já sabiam muito. Foi por arrogância que eles se perderam nas cavernas mesmo tendo um mapa holográfico. Foi por arrogância que eles foram expostos às mutações do patógeno. Uma metáfora sobre como a nossa arrogância nos deixa cegos. Por causa dela, quando somos colocados diante do desconhecido, até mesmo as mentes mais geniais podem se tornar estúpidas. E por fim, a maior descoberta da humanidade foi o quanto nós tínhamos em comum com os nossos criadores. Seres que, na sua arrogância, também acabaram como vítimas daquilo que eles mesmos criaram. Refletindo os impasses da relação entre os humanos e a sua criação, os androides, os engenheiros demonstram ódio pelas criaturas surgidas dos seus experimentos, algo que fica ainda mais evidente com a descoberta do seu plano de usar o patógeno para exterminar a vida na Terra. Como Melville questiona em Prometheus Life and Death, por quê? Por que algo tão evidentemente avançado age com tanta hostilidade contra as próprias criações? Em uma entrevista ao Collider em 2012, o Damon Lindelof, que é o roteirista de Prometheus, conta que uma das principais coisas sobre o mito de Prometeu é que os deuses ficam com medo do que a humanidade conseguiria fazer com o fogo. Com esse poder em mãos, não poderia a humanidade um dia se tornar uma ameaça para os seus criadores? E talvez a humanidade tenha sido um acidente, uma decepção, e o seu destino poderia estar nas mãos de algo que nos vê como nada mais do que insetos superdesenvolvidos. Nossa civilização, nossas aspirações e até mesmo a nossa evolução não importam para os engenheiros. Os seres humanos eram cobaias e poderiam ser exterminados a qualquer momento. E o que poderia ser mais terror cósmico do que a noção de que a qualquer momento, do nada, nós poderíamos virar poeira cósmica? Por fim, temos ainda um outro elemento de cosmicismo muito forte no próprio patógeno, uma substância de natureza alienígena capaz de despertar naqueles que a encontram a obsessão pela criação. Uma obsessão tão forte que afeta até mesmo um ser não humano, o androide David, e no seu efeito está a modificação completa do ser. Ao terem contato com a substância, criaturas passam por transformações completas que destroem não apenas a sua forma, mas também o seu lado humano. Enfim, é assim, unindo o fascínio da mitologia com a ciência, que Alien e Prometheus emulam o que torna o cosmicismo algo tão aterrorizante. A ideia de que seres como deuses ou demônios são resultado de pura biologia e que o espaço abriga segredos que podem ser a nossa ruína. O fim pode estar bem próximo e nós nem ao menos temos ideia disso. E esse foi mais um vídeo explorando a fundo o universo de Alien. Para muito mais Alien, Prometheus e outros mundos da ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora e vejo vocês por outras galáxias.